E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de política, história política brasileira. Hoje nós vamos falar de um dos caras que mais, digamos assim, é importante, tem sua importância histórica no contexto político brasileiro, porque é um cara que divide opiniões, mas também foi uma pessoa visionária dentro do ambiente político que a gente tinha vivendo até então. Você imagina, a gente estava saindo de uma era ditatorial, para falar a verdade, logo depois do segundo governo do Getúlio Vargas, um governo super conturbado, um período meio estranho da política, e principalmente por conta das dominações de algumas frentes partidárias, o surgimento de algumas correntes partidárias, a presença do militarismo muito presente ali agora, uma esquerda ainda que não estava articulada, enfim. Nesse contexto todo surge Juscelino Kubitschek. Juscelino, é importante a gente frisar que Juscelino tem a sua participação na história do Brasil, porque não somente porque ele sucede à política de Getúlio Vargas, mas de uma forma populista, né? Não nesse aspecto populista, mas por conta das ações que ele realizou durante o governo dele e que determinaram o que a gente tem hoje como grandes obras nacionais e grandes ações nacionais no segmento da indústria. Então, se a gente pode considerar historicamente, se a gente fizer uma linha do tempo histórica, a gente vai começar a analisar algumas fases históricas, não só no Brasil, mas como um todo no mundo, né? Você tem o primeiro reinado, a primeira política, né? A primeira conjuntura política que a gente tem na época do café com leite, depois vem Getúlio Vargas, com uma importância ferrenha, preponderante, dentro de um contexto internacional de guerra, de quebra das oligarquias, dos controles políticos que até então haviam no Brasil. E aí você tem uma ruptura com isso, com a vinda de Juscelino. Juscelino tem, na sua característica, isso a gente pode marcar claramente, o princípio do desenvolvimentismo. É uma palavra que a gente pode considerar, se um dia cair numa avaliação, né, qual seria a principal característica do governo de Juscelino Kubitschek, a gente pode considerar tudo numa única palavra, chamado desenvolvimentismo. Ou seja, ele foi um governante que olhou para o Brasil e viu a representação do Brasil em termos internacionais e como o Brasil estava até então, para onde queria ir até então. Então veja, a gente está saindo de um governo extremamente popular, governo de Getúlio, desculpa, um governo depois conturbado no segundo momento, entre 50 e 54, que vai culminar no suicídio. Entre 54 e 55 existe a presidência interina do Café Filho, que era o vice-presidente, e as eleições de 55. Em 55, a eleição de 55 disputada por 3 candidatos, Juscelino, Adhemar de Barros e Arthur da Távora, se eu não me engano, Joyce Távora, alguma coisa assim. Depois eu consigo pegar as informações para vocês. Mas veja, são 3 candidatos. O Juscelino não ganha com a totalidade dos votos. Ele faz 36,5% dos votos. E os outros 2 também dividem aí 30% dos votos. Existe um movimento, num primeiro momento, para fazer com que as eleições fossem anuladas, que as eleições não tivessem validade. Os militares aparecem pela primeira vez, já tomando posição em relação ao governo, principalmente o Marechal Henrique Lott. O Marechal Lott faz uma espécie de golpe para garantir a legalidade das eleições. E o Marechal Lott, ao final de 1955, no começo, entre 55 e 56, na posse, né, faltando inclusive menos de 40 dias para a posse do Juscelino, ele dá um golpe preventivo, ou seja, ele faz uma intervenção militar no Brasil, porque estava acontecendo uma série de efervescências, frentes políticas querendo derrubar a eleição, anular a eleição, um movimento complexo de forças políticas, até que o Marechal Lott assume, depõe o governo do Café Filho e garante a posse constitucional de Juscelino Kubitschek. Juscelino, então, acaba ganhando, e eu vou começar a passar para vocês aqui, em torno de uma campanha baseada no desenvolvimento
que havia até então necessidade total e ferrenha de se modernizar o país, de criar esse espírito de ações internas do próprio país para que o Brasil atingisse patamares internacionais que fossem mais do que justos. Até por conta do resultado da Segunda Guerra Mundial, a preponderância dos Estados Unidos, os americanos como sendo uma força hegemônica nas Américas. Você tinha já um começo de movimento nesse sentido com o Getúlio, com a criação da Siderurgia Nacional, com a Petrobras, ou seja, você tem um movimento de indústria e governo em paralelo para criar ações ou meios aos quais o governo poderia gerar algum tipo de desenvolvimento nacional. Havia uma preocupação muito grande dos bens de consumo naquela época, que eram em sua maioria importados. Você comprava um liquidificador, você não tinha uma fábrica nacional de liquidificadores. Você tinha que comprar importado dos Estados Unidos. Você não tinha uma fábrica, por exemplo, de automóveis. Os carros eram todos importados. E você já está lidando com uma produção industrial muito pesada. Nós importávamos esses materiais, esses produtos tecnológicos criados com muitos deles produtos nacionais enviados daqui do Brasil para fora. Então você tinha o quê? O ferro brasileiro, o alumínio brasileiro, fabricado aqui, desenvolvido aqui, minerado aqui, enviado para países de primeiro mundo que voltavam como 3, 4 vezes bens de consumo, e aqui automaticamente a gente tinha que pagar por uma indústria que vinha lá de fora com o nosso material, com a nossa matéria-prima. O que o Getúlio começa, Juscelino continua. E Juscelino continua com a base da ideia era você ter ações de governo. Ele fecha, inclusive, em 30 principais ações do governo, mas ele cria o que a gente vai chamar de plano de metas. E esse plano de metas é importante para a gente entender que havia sim um movimento naquele momento de industriais e capital estrangeiro que queria vir para cá. O que necessariamente precisava acontecer era o Brasil criar estruturas para que essas fontes internacionais viessem para o território nacional. O Brasil não tinha, por exemplo, uma rede de energia elétrica ou fontes de energia elétrica suficientemente capazes para gerar energia para as indústrias. O Brasil não tinha estradas. 80% do território nacional, inclusive, era cortado por estradas de terra, ou nem haviam estradas. Você tinha uma grande concentração de renda e populações, o êxodo rural gigantesco acontecendo no Sudeste, concentrados no Rio de Janeiro e São Paulo. E alguma coisa em Minas. O Brasil era um país eminentemente ainda ruralista. Então a gente tinha uma série de situações naquele contexto, e nós estamos lidando entre os anos de 1956 até 1961, em que o mundo todo estava acompanhando uma nova forma de fazer política internacional. Havia sim uma Guerra Fria, e os americanos eram muito presentes aqui, mas de uma certa forma você tinha um amparo internacional para ações no próprio território nacional. Só que não tinha estrutura para isso acontecer. Então o plano, como eu estou dizendo aqui no texto, olha, constituía um levantamento de setores mais críticos da economia e a injeção de investimentos direcionados com o objetivo de superar esses obstáculos estruturais. Ou seja, você tinha que, para trazer uma grande indústria siderúrgica, você precisava ter, por exemplo, o escoamento da produção. Você precisava ter portos, você precisava ter cais, você precisava ter linhas de transmissão elétrica. Você tinha que ter o transporte logístico, por exemplo, de material, de mão de obra, matéria-prima até a fábrica, e a fábrica depois que produzindo, abastecendo o mercado local e depois automaticamente também mandando, exportando o que era excedente. O Juscelino tem essa característica. Ele não é um político tradicional, ele é médico. Ele faz uma carreira política em Minas Gerais, durante o período, inclusive, da intervenção do Getúlio Vargas. Na eleição que ele participa, ele elege, na verdade, você tinha a eleição, era dupla, você votava no presidente e no vice. O vice dele era o João Goulart, que tinha sido ministro da Fazenda do governo do Getúlio. Você tinha um cara também que tinha esse foco mais nessas políticas populares, que era o Jango. Então, houve uma canalização em cima desses conceitos. O plano e o slogan que ficou marcado era desenvolver o Brasil 50 anos em somente 5. O que o Brasil deveria evoluir em 50 anos, evoluir nos próximos 5 anos, que era o governo de Juscelino Kubitschek. E como que era esse plano de metas? Ele era amparado nessas
nesses tripés: energia, transporte, indústria de base e alimentação. Ou seja, havia um investimento do governo nessas áreas: geração de energia nacional, implantação dos meios de transporte, e não somente dos meios, mas também das indústrias automobilísticas que estavam correlacionadas a isso, a indústria de base, ou seja, a indústria de alimentos de base, de processamento de alimentos de base, ou seja, uma expansão, por exemplo, dos programas governamentais de plantação de soja, trigo, grãos em geral, feijão, arroz, milho, etc. E com base nisso também a geração de produtos consumíveis para a base dos alimentos da população. De tal maneira que o governo investiria diretamente nesse valor, jogaria dinheiro nisso, mas não somente dessa forma, não somente investindo dinheiro próprio, mas contando, por exemplo, com esse tripé. Havia um modelo, então, econômico para ser colocado. Havia o capital nacional estatal, havia o capital externo privado e havia o capital nacional privado. Ou seja, você tinha essa conjunção de fatores em que o governo investiria, mas haveria um investimento internacional privado, ou seja, empresas internacionais explorando comercialmente o Brasil, mas você também tinha um capital privado, ou seja, você tinha a presença de empresas nacionais fazendo parcerias com o governo nacional, com o governo federal e com empresas internacionais para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ou seja, abriam-se as possibilidades de negociação, exportação e importação dos materiais nacionais. Bom, alguns problemas vinham disso aí. E durante o governo do Juscelino não houve reeleição, ele fez os 5 anos de governo dele, ele sofre muitas oposições, principalmente por conta da UDN. A UDN era uma frente de direita ultra-radical que estava presente, ele era do PSD, e a UDN era o partido que mais confrontava com ele, indiretamente também, mas dentro do Congresso e do Senado. Juscelino também não tem muito apoio de algumas bases militares, ele enfrenta vários problemas políticos internos dentro do próprio governo, ele não consegue uma unanimidade das bases que ele tinha de apoio, mas ele se torna um presidente muito popular por conta da sua forma de agir e do jeito que ele se comunicava com as massas. A gente tem que lembrar que nessa época a televisão já existia no Brasil. Então havia sim uma sinergia entre os meios de comunicação e o governo Juscelino. Os problemas que vieram dessas atitudes, dessas ações de desenvolvimento que aconteceram. A primeira delas: investimentos estatais em infraestrutura tinham como objetivo criar condições favoráveis para atrair a indústria, principalmente a indústria de carro. O problema disso aí, a adoção dos rodoviarismos. O que seriam os rodoviarismos, né? São as empresas que começaram a dominar o mercado, empresas de transporte, pedágio, que começaram a tentar dominar o tipo de controle estatal que havia até então, mas também a indústria nacional querendo implantar regras para a construção de automóveis no Brasil. Então você cria toda uma cadeia de problemas em si. Você tem que regular isso com leis, você tem que criar os subsídios estaduais para isso acontecer, você tem cada estado querendo criar uma tributação diferente, uma disputa econômica, uma disputa política das fábricas, porque as fábricas geravam empregos em grandes quantidades. Ou seja, todos os assuntos rodoviários em volta daquilo. Depois, grande parte dos investimentos estatais ocorriam através de empréstimos internacionais. Ou seja, para que o Brasil tivesse desenvolvimento, era necessário que o Brasil pegasse dinheiro emprestado. E para quem ele pegava dinheiro emprestado? Para países desenvolvidos, principalmente para o FMI, que era o Fundo Monetário Internacional, Estados Unidos, e automaticamente isso fazia com que surgisse pela primeira vez os termos que a gente tanto viveu ouvindo aí até os anos 80, dívida externa. Hoje o Brasil tem a dívida externa controlada, inclusive parcelada e inclusive quase inexistente. Mas isso se tornou um grande problema a partir do governo de Juscelino. E essa pecha vai acompanhar o governo de Juscelino até o final, de que ele foi o governo que mais criou dívidas para o resto dos outros governantes, os outros governantes pagarem, inclusive a ditadura. Terceiro problema: os investimentos estrangeiros praticamente se concentraram em setores que demandavam altos investimentos tecnológicos, e a gente ficava automaticamente preso por conta da tecnologia deles. Eles necessariamente faziam negócio do Brasil, mas não ofereciam a tecnologia, não nos davam a tecnologia para fazer. A gente tinha que desenvolver métodos, e o Brasil, por conta exatamente, não somente dessas ações, mas por causa da educação como um todo,
Nunca foi um país que investiu muito em educação e tecnologia, ficávamos dependentes da tecnologia norte-americana e europeia. Daí você começa a se questionar por que a indústria brasileira ou o governo brasileiro nunca conseguiu ter uma grande exploração espacial. A gente está lidando com tecnologias, inclusive de computação, que naquela época eram rudimentares aqui no Brasil, em outros países já estavam um pouco mais desenvolvidas. Então a gente ficava dependendo de algumas ferramentas tecnológicas, até que se descobrissem aqui no Brasil formas de se fazer. E o quarto grande problema: o parque industrial criado e ampliado no governo JK se concentrou na região sudeste. Infelizmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas ainda concentrando muito fortemente esse processo de desenvolvimento. No meio disso tudo, há uma proposta clara de Juscelino para fazer com que esses problemas regionais, e principalmente a descentralização desse poder que acontecia no Rio de Janeiro, fosse para o meio do país. E aí acontece a construção de Brasília, que foi durante os 5 anos do governo do Juscelino. Esse projeto foi levado a cabo. Ele, Niemeyer e o Costa, o Lúcio Costa, que é o Niemeyer e o Lúcio Costa, que desenham a cidade e desenvolvem todo o desenho de Brasília, abrindo inclusive as possibilidades para que hoje a gente tenha uma cidade planejada no meio de um deserto, para falar a verdade, no meio do cerrado, mas que trouxe exatamente esse marco histórico, mesmo com os problemas que vieram atinentes à construção de Brasília. Você tinha uma região lá que foi desapropriada, você tinha o problema dos candangos, que eram as pessoas que vinham, os migrantes que vinham do Nordeste, do Norte do Brasil para trabalhar e depois, quando a construção acabou, ficaram por lá e não tinham a mínima estrutura para sobreviver. Você tinha a criação das violências, de grupos de extermínio, ou seja, toda e qualquer obra grande, de grande vulto, acaba atraindo mais problemas do que soluções, né? Mas, em compensação, ele assume esse compromisso, porque, num primeiro momento, você tem o incentivo, inclusive, da própria indústria, gerando insumos para a construção de uma mega cidade, e era a capital do Brasil. Depois você integra, porque a localização geográfica facilitava, inclusive, as distâncias. As pessoas conseguiam, não precisavam necessariamente ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, poderiam se encontrar no Cerrado, que era o meio do Brasil. Inclusive tem as teorias que dizem que isso já era um projeto, inclusive, da monarquia. Dom Pedro II tinha prometido levar esse projeto a cabo. Você tem a proteção da capital, ou seja, você tem uma cidade construída para protegê-la em relação a algum tipo de ameaça internacional, que naquela época era uma ameaça real, né? E você tinha a decisão política fora de grupos econômicos e grupos de pressão que estavam localizados nessas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, um resumo do grande governo que o Juscelino fez, que tem suas importâncias históricas, tem seus problemas históricos, mas que a gente não pode deixar de ressaltar essa ampliação, esse desenvolvimento que foi feito no âmbito industrial. Gerou com problemas econômicos, por muitos anos a gente ficou pagando a dívida externa, dívida essa que era rolada em outros governos? Sim. Houve uma mudança do polo político, ou seja, você tinha a migração dos poderes que estavam, inclusive, em grandes centros para o centro do Brasil, ok. Você teve também uma ampliação, vamos dizer assim, né, de todo o parque tecnológico no Brasil, investimento do governo na própria tecnologia. E você estava vivendo uma espécie de era de ouro, inclusive, das relações brasileiras com os Estados Unidos, onde você tinha grandes investimentos, onde você tinha grandes empresas aqui em território nacional, gerando lucro, gerando dinheiro, gerando insumos. Juscelino faz o governo, perde a eleição, na verdade ele não concorre à reeleição, mas naquela época não havia reeleição, ele só faz um mandato. Depois ele vai nas eleições de 61, vai concorrer como senador, faz uma certa carreira política também no Senado, mas nos anos 70 sofre um acidente de carro, falece um acidente de carro. Até teorias da conspiração dizem que havia parte de um projeto, de um plano da ditadura para eliminar ele, Carlos Lacerda, mas isso é uma outra questão, a gente vai trabalhar com isso numa outra aula, até em sala de aula. Enfim, Juscelino é uma peça fundamental para nós entendermos como que o Brasil se tornou o Brasil de hoje. Há lados bons e lados ruins. Ele não era tão populista quanto Getúlio, mas ele era muito popular. Ele tinha um grande amparo social nas classes baixas e nas classes médias,
Na classe alta, nem tanto, porque muitas dessas empresas estavam, inclusive, lutando com o governo para conseguir verbas públicas, e você tem uma presença internacional muito grande, muito presente aqui. É claro que o governo dele tem hoje o grande legado que é Brasília, a cidade, a concentração do poder no Planalto Central. Mas Juscelino tem essa importância histórica. É o presidente Bossa Nova, né? Um presidente que tinha muita base, muito amparo com também segmentos da cultura, segmentos de outros nichos nacionais, né? Era um presidente que, de uma certa forma, dava uma espécie de austeridade para o Brasil como um todo viver nos padrões que os americanos estavam planejando, que os europeus estavam planejando para o mundo, e que naquela época era muito importante para que nós aparecêssemos no cenário internacional como um todo. Tá legal? Muita informação, mas espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês tenham assistido os vídeos do Boris Falso, que eu pedi para vocês assistirem. Importantíssimo, por isso que eu dei um tempo aí de uma semana para todo mundo se acostumar. A gente vai começar agora a já fazer da metade para o fim, vamos colocar assim, né? A gente vai trabalhar depois dos próximos vídeos aí com o João Goulart, Jânio Quadros, etc. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, escrevam no WhatsApp, vamos conversando. Preciso da interação com vocês, tá legal? Grande abraço, até semana que vem.